Vamos trazer uma reportagem para pensar um pouco na importância de se superar. Vamos contar uma história de alguém que até pouco tempo atrás viu o mundo literalmente cair e hoje já consegue encarar todos os obstáculos firmemente e ainda buscar passar experiências a outras pessoas. A reportagem Diego Antunes e Everton Leiria no ar. Sem dúvida, a história de muita gente daria um livro. Os momentos de angústia, os desafios, as superações e as vitórias. Isso serve inclusive para ajudar outras pessoas. A história da mulher que a gente vai conhecer agora, aqui no Balanço Geral, conta exatamente isso. Alguém que durante a juventude e a vida adulta passou por momentos bem complicados, mas conseguiu, através de uma força interior interminável, vencer os obstáculos e agora está imprimindo em um livro todos os ensinamentos para ajudar outras pessoas. O sofrimento dessa família teve início em 2014. A Isabela estava a caminho. Rosiane, grávida, sentia muitas dores. Na época eu morava com meu pai ainda, eu não tinha casado. Então ele tinha que me levar às pressas para o hospital. Mas eles não podiam fazer exame porque eu estava grávida, né? E depois da gravidez, as dores continuaram, não acabou a dor. E muito forte, me faltava ar, eu ficava amarela, eu comecei a perder peso. Tinha que ir no médico porque o remédio que ela tomava não era suficiente para parar a dor, né? Então precisava ir lá, tomava remédio na veia, né? Voltava para casa, aquela correria do trabalho, cuidar dos filhos, né? Depois de dezenas de consultas, enfim, o diagnóstico. Rosiane estava com um cisto no pâncreas, mas decidiu por não fazer a cirurgia. Eu estava com muito medo e eu sou cristã, né? Então eu busquei muito a Deus e assim, para mim, eu estava buscando pela minha cura. E não senti mais dores ali. Por uns 2 anos eu não senti dores. Eu falei pro doutor, eu não quero operar. E no final de 2018 eu voltei a sentir dores muito fortes e tive que voltar e operar então em 2019. Entre todas as dificuldades, a dor maior foi ficar longe da Isabela, que na época tinha apenas 5 anos. E foi bem difícil, assim, até no dia que eles foram me levar pro hospital, quando eles foram me dar tchau, assim, ela tava com as mãozinhas estendida assim, dizia mamãe, mamãe, só que eu não podia fazer nada, eu tinha que ficar lá, eu tinha que operar, né, não tinha o que fazer, então foi bem difícil, ficar longe dela, né. Eu lembro de ficar na minha avó. E aí, como é que era? Era de tarde ela trabalhava, daí eu ficava com ela, daí depois eu ficava com meu avô. É bom ter a mamãe perto? Sim. Após o diagnóstico, a primeira batalha tinha sido vencida. A cirurgia foi um sucesso, mas como a operação foi bem complexa em decorrência do tamanho do câncer, pelo menos por um tempo, ela foi impossibilitada de ter uma vida normal. E isso acabou afetando o psicológico dela. Depois que eu saí do hospital, eu vim morar aqui, perto dos meus pais, porque eu não podia subir escada, eu não podia fazer esforço, eu não podia erguer peso, tinha que ter alguém para me dar banho, pentear os cabelos, colocar roupa em mim. E fora esse problema físico, tinha o problema interno, que eu comecei a me sentir feia, me dizer que eu era uma mulher cortada, achando que meu marido ia me abandonar. Eu não conseguia pegar minha filha no colo, não conseguia. Ela tinha que subir na cama para mim poder abraçar ela, pelo menos. Passado um tempo, outro baque. Mais uma cirurgia precisou ser realizada por causa das dores que haviam retornado. O doutor falou assim, a gente vai ter que abrir você de novo. E eu disse, doutor, não tem outro jeito? Até tinha, mas daí não ia ser pelo SUS, ia ter que ser lá em Joinville. Mas ele conversou com um doutor lá e falou que não ia ter jeito, ia ter que me abrir. Então, eu lembro que era numa sexta-feira, eu chorei o dia inteiro. Porque eu não queria, mas era necessário passar por aquilo de novo. Outra vez, ela contou com a ajuda da família para superar mais essa batalha. Para o marido, que novamente ajudou a segurar as pontas, aquela era mais uma prova que todos precisavam passar. A minha reação
é passar para ela uma mensagem diferente, né? Ser o suporte dela, porque a gente via que a condição dela interna estava lá embaixo. Então procurava animar ela, falar que não era aquilo, mas mesmo a gente falando, foi algo que trouxe a mudança a partir do momento que ela colocou aquilo dentro dela, né? Agora, contudo, aos poucos, voltando ao normal, Rosiane se prepara para lançar um livro, A Beleza de Ser Imperfeito, que na primeira quinzena de novembro deverá estar disponível de forma online, está sendo escrito aos poucos, em meio à rotina do dia a dia, e vai contar a história de medo, as batalhas e principalmente a superação frente a todas as adversidades que ela já teve com apenas 32 anos. Principalmente mostrar para as mulheres que não importa os cortes, as marcas que elas têm no corpo, que elas são lindas, que elas são valorizadas, que elas não precisam ter complexos, sofrer sozinhas. Eu sempre falo assim, por mais que você esteja enfrentando uma guerra e você é ferido nessa guerra, se você ainda não cumpriu com o teu propósito, você tem que se levantar, enxugar as lágrimas e andar. Eu sempre entendo que as marcas que nós carregamos na nossa vida, sejam as marcas internas, que ninguém vê, só você sente, ou as marcas externas que terceiros podem ver, são sinais de uma história. São sinais e provas do que você passou. Do que você construiu, do que você viveu, do que você caiu, do que você levantou, do que você recomeçou. Porque diariamente a vida é um recomeçar. Às vezes a gente recomeça no trabalho, às vezes a gente recomeça um servicinho dentro de casa, de um fim de semana, às vezes a gente recomeça depois de um problema de saúde. Como diz o próprio médico, a vida, ela é constante, altos e baixos. Porque se você pegar o eletrocardiograma de uma pessoa, ele vai estar lá. É o funcionamento do seu coração. Se ele estiver retinho, não tem mais funcionamento, irmão. Então, que bom que ela conseguiu, com o apoio da família, o que é importante para vencer qualquer situação, é o apoio de amigos, de familiares, de pessoas próximas, te jogando para cima, te incentivando, que você nunca está sozinho. A fé em Deus, que é único e supremo e não existe ninguém mais poderoso que Ele. E depois poder compartilhar. Quando a pessoa diz assim, olha, eu passei por algo semelhante. Eu posso te dizer assim, ó, pensa fazendo assim, aqui, ali, você vai ter mais alento. Quem precisa, vai agarrar com as duas mãos. Por isso que boas histórias e boas experiências precisam ser contadas e compartilhadas. E eu desejo sucesso no livro, cada vez mais saúde e também amor e união para a família de vocês aí. Obrigado por compartilhar a história.